Ao assumir a presidência do Mercosul, o Brasil rompeu aquele imobilismo que já durava mais de 7 anos. Ali as negociações se arrastando, sobretudo com a União Europeia, que estava ali nos ameaçando de sanções, se não assinássemos o acordo, aquele acordo que queria a União Europeia e não o Brasil. Então Lula disse ao assumir, não temos interesse em acordo que nos condene a exportadores de matérias-primas. O presidente voltou a criticar a negociação com o bloco europeu e promete avançar em acordos com o Canadá, Coreia do Sul e Singapura. Lula, que nesta posição foi acompanhado pela Argentina, o outro grande membro do Mercosul, que com o Brasil praticamente fazem quase 90% da economia regional. O que ele falou? Ele disse que o acordo, o anexo, no caso, uma proposta apresentada pela União Europeia em março, é inaceitável. Parceiros estratégicos não negociam com base em desconfiança e ameaça de sanções, repetiu Lula aos presidentes da Argentina, Uruguai e Paraguai em Puerto Iguaçu, do lado argentino das Cataratas do Iguaçu. Não temos interesse em acordos que nos condenem ao eterno papel de exportadores de matérias-primas, minérios e petróleo. E teve aqui até um ato deselegante da parte do presidente do Uruguai, um país de apenas 3 milhões de habitantes, mas que está ali insatisfeito porque queria impor ao Mercosul que o país fosse autorizado a fazer um acordo de livre comércio com a China. Ou seja, ali, no mínimo, era subverter todas as propostas e todos os objetivos daquele organismo internacional, que bem ou mal já aumentou, já decuplicou as nossas exportações e importações, beneficiando a economia e beneficiando também a política social dos respectivos governos, inclusive do próprio Uruguai. O presidente do Paraguai, que está em final de mandato, ainda também ensaiou algum tipo de insurreição, mas ali com relação à Venezuela. Uma coisa que não tinha nada a ver com a outra, porque a Venezuela, na realidade, não constava dos temas dos debates, e até o Lula evitou falar do assunto. Mas, provocado por aquele presidente que está saindo agora, inclusive ele estava lá com o presidente, já eleito, o presidente Santiago Peña. Se recusou, esse presidente Lacajepou, se recusou a assinar o protocolo, a ata oficial ou o manifesto oficial que ocorre em todas essas reuniões do Mercosul, justamente porque não teve atendido a sua pretensão de impor aos demais países aquele seu ato isolacionista, de acordo com a China. Aqui o repórter da CNN aborda muito bem a reação do Lula, àquele discurso tanto do presidente do Paraguai quanto do presidente do Uruguai. E justamente neste contexto que ele citou uma conversa que ele vai ter com o Daniel Ortega, ditador da Nicarágua, que tem também feito movimentos para impedir os direitos humanos, tem questões que envolvem a Igreja Católica na Nicarágua, e a pedido, segundo o presidente Lula, do Papa Francisco, ele vai conversar também com o Daniel Ortega. Ele adotou aquela linha que ele já vinha adotando, Raquel, de que os países não podem ser afastados,
que os países precisam conversar, que nos casos mais extremos os países também precisam conversar com os outros países. Ele usa esse exemplo no caso da Venezuela, ele tem feito movimentos para reaproximar a Venezuela dos blocos principalmente sul-americanos, e aí foi justamente nesse contexto que ele diz que as pessoas precisam conversar, os chefes de Estado precisam conversar para tentar solucionar esse assunto. Ele evitou ao máximo, mas provocado tanto pelo presidente do Uruguai como também pelo presidente do Paraguai, comentou sobre a situação da Venezuela. Inclusive, a gente separou o trecho desta fala do presidente Lula logo no encerramento deste encontro de chefes de Estado do Mercosul, no momento em que o presidente Lula assumia a presidência do bloco. Vamos acompanhar. E com relação à questão da Venezuela, gente, todos os problemas que a gente tiver em democracia, a gente não se esconde dele, a gente enfrenta eles. Sabe? Eu não conheço pormenores do problema com a candidata na Venezuela, não conheço pormenores, sabe? Pretendo conhecer. Eu tive com o Papa Francisco agora e assumi o compromisso de falar com o Daniel Ortega na próxima semana a respeito da disputa lá com o setor da igreja. Naquilo que a gente puder contribuir, quem tiver relação, sabe, quem puder dar um palpite, quem puder conversar, nós temos que conversar. O que não pode é a gente isolar e a gente levar em conta que apenas o defeito está do lado, os defeitos são múltiplos. Então nós precisamos conversar com todo mundo. Essa é a tese do Lula, conversar com todo mundo e não isolar, né? Por que isolar? Porque esse presidente do Uruguai insiste. Aliás, ele não é a primeira vez que ele tenta melar, tenta estragar as reuniões, não é, que visam justamente a União Latino-Americana para tornar essa região uma região forte perante não apenas os Estados Unidos e a Europa, como todo o mundo. Inclusive, principalmente no novo papel que o Brasil deverá assumir nessa nova ordem mundial, que é o chamado mundo multipolar. O que é o mundo multipolar? A gente tem aqui cansado de se referir a esse mundo, mas é justamente esse mundo das novas potências emergentes, que vão ali disputar com os Estados Unidos e a Europa o mando ou a administração da coisa pública, da política e da economia. Então, quais são essas nações? Essas nações são a China, como o maior poder, a Índia, a Rússia, a Turquia, o Irã, a própria Arábia Saudita. Aliás, o Irã e a Arábia Saudita já estão se posicionando ali para integrar a nova composição dos BRICS.